Então, hoje a gente vai dar continuidade. A gente já falou naquilo que o Samurai e o Tranca-Rua tinham falado, né? Sobre o amor, sobre a caridade, sobre a humildade, sobre primeiro mudar a palavra, depois muda o pensamento, depois muda o sentimento. E isso tudo tem a ver com o trabalho mediúnico, né? Tem a ver com a forma como nós vamos nos relacionar com o trabalho mediúnico. E a forma de nós nos relacionarmos com o trabalho mediúnico significa que nós precisamos compreender o que é o trabalho mediúnico para nós. Acabar com aquela mistificação de que é o trabalho mediúnico porque é uma coisa maravilhosa, porque eu vou conseguir mudar o mundo. Não é essa a função da mediunidade. A mediunidade é o seu remédio. É através da mediunidade que você vai se curar. É através da mediunidade que você vai amadurecer, que você vai crescer como pessoa. E como uma pessoa melhor, a sua produção mediúnica vai se tornar melhor. Porque compreendendo melhor, tendo melhor sentimento, tendo melhores pensamentos, o seu trabalho mediúnico vai render mais. Porque a sua sintonia com os seus guias vai estar melhor. Então, eu falo aqui muitas vezes que a mediunidade é uma ferramenta reencarnatória. E aí eu não sei quem viu lá no grupo, essa semana, acho que na semana passada eu comecei lá durante o carnaval a colocar alguns vídeos sobre reencarnação e sobre o planejamento reencarnatório, visto pela filosofia espírita e também pela ciência espírita. Tem lá o Décio Liandoli, que é um médico, acho que é gastroenterologista, mas ele é espírita e faz muitos trabalhos voltados na área de neurociência, muitos estudos voltados à área de neurociência. E hoje a gente já consegue, na medicina, olhando pela visão espírita, comprovar a reencarnação. Então eu botei esses vídeos lá, porque se eu for falar tudo que está nesses vídeos aqui, a gente vai ter umas 3 horas pelo menos para fazer isso. E obviamente que vocês não vão ter saco e nem tem necessidade de aprender isso tudo, porque aqui ninguém vai virar neurocientista. Mas é importante a gente saber que já existem comprovações, e qual a importância do nosso corpo físico nesse processo. Então, hoje a minha proposta é a gente falar um pouquinho sobre reencarnação. E a segunda coisa que a gente vai falar sobre religião e religiosidade, porque nós estamos numa casa de Umbanda, então é um templo religioso da religião de Umbanda. Mas será que nós somos umbandistas? Ou somos médiuns que estamos trabalhando dentro de uma casa de Umbanda? Então a gente vai falar sobre essas duas coisas. Pretendo ser bastante breve com relação a isso. Então, em linhas gerais, o que é a reencarnação? A reencarnação é a forma que Deus encontrou de nos convidar à nossa reforma íntima, através da vivência de experiências num plano material. Através dessas vivências, situações vão acontecendo que vão nos provocar a fazer escolhas e arcar com as consequências dessas escolhas. E se nós analisamos as escolhas que fizemos e as consequências das escolhas que fizemos, a gente vai ter mais ou menos uma ideia se fizemos uma boa escolha ou uma escolha ruim. E quando fazemos uma escolha ruim, por que erramos? O que nos levou a errar. E dessa forma a gente vai se aprimorando. A encarnação que a gente está experimentando, ela não aconteceu por acaso. A encarnação ela é obrigatória. Todos nós vamos ter que encarnar diversas vezes.
A gente não tem escolha, vamos encarnar. O que a gente pode escolher é o momento que a gente quer encarnar. Então, segundo André Luiz, a encarnação ela é compulsória, ou seja, você está lá no umbral, sofrendo lá no umbral, pedindo a Deus que acabe com aquele sofrimento. Aí chega lá um espírito mais iluminado, você quer acabar o sofrimento? Então vamos embora, vamos reencarnar. Ah, mas eu não quero reencarnar. Então tá bom, fica aí, quando você quiser me avisa. Aí ele continua lá reclamando, aí ele volta. E aí, vamos reencarnar? Ah, não quero reencarnar agora. E vai protelando essa reencarnação. Eu não sei se vocês alguma vez já ouviram o termo ovoide. Ovoides são espíritos tão transtornados emocionalmente que eles não conseguem sair de um ciclo vicioso em que eles se colocam pelas próprias lembranças, pelo sofrimento, pela dor, eles ficam vivenciando aquilo e perdem o contato com o que está no entorno. Por que eles chegaram a esse ponto? Por erros graves que cometeram e muitos deles por fugirem da reencarnação, enquanto conseguiram. Mas chega um momento que eles têm que reencarnar. E aí, essa encarnação, ela vai ser mais uma encarnação para um tratamento, né? Para que aquele espírito saia daquela condição de ovoide, recupere um pouco da lucidez, né? Para que nas próximas encarnações, então, ele possa ir se melhorando. Então, as encarnações, normalmente, elas vão ter um planejamento. Esse planejamento, ele vai ser feito por espíritos técnicos espirituais adequados, né, preparados para isso, e vão considerar como base os aprendizados que a gente vai ter que fazer naquela encarnação, né? Então, você tem 500 coisas para resgatar, mas você não tem estrutura para resgatar 500 coisas. Então você tem estrutura para resgatar essas 2 ou essas 3 coisas que estão aqui. Então o planejamento começa com isso. Tem 2 ou 3 coisas que ele é capaz de resgatar nessa encarnação. E a partir daí, então, começa a se desenvolver o planejamento. Em que família ele vai encarnar? Que corpo ele vai ter? Esse corpo vai ser perfeito, vai trazer alguma deformidade como forma de instrução, de uma maneira instrutiva, né? E aí todo esse planejamento ele vai sendo feito com o objetivo de quê? De que quando você encarne, você tenha à tua disposição todas as ferramentas necessárias para que você possa resgatar aquelas 2 ou 3 coisas que foram planejadas, né? Então, quem viu lá o Nosso Lar, tem aquela parte lá onde ele vê a formação do perispírito, são técnicos, né, espirituais que estão lá formando o perispírito, lá tecendo o DNA que aquele espírito vai ter quando estiver encarnado, né, porque aquele DNA que ele vai levar vai se combinar com o DNA do pai material e o DNA da mãe material. Então a soma desses 3 DNAs é que vai gerar o DNA que lhe é individual, que é o do espírito, né? Então todo esse planejamento é feito para cada um de nós, né? Dado o carinho e a preocupação que eles têm de nos dar as melhores oportunidades para a gente vivenciar o que precisa. Tem no livro de Ivone Amaral, Memórias do Suicida, um cara que se suicidou. Ele se suicidou porque ele tinha cometido um crime de matar a esposa dele, porque ele achava que a esposa o estava traindo e não estava, né? E ele mata a esposa dele estrangulada com as próprias mãos, né? E depois ele descobre que tinha sido injusto e aí ele vai e se mata. Quando ele é preparado para o reencarne, ele reencarna sem as 2 mãos, porque ele pediu, como uma forma de que ele não esquecesse
o erro que ele tinha feito. Reencarnou sem as duas mãos e reencarnou com problemas respiratórios, pela forma como ele havia tirado a vida da esposa. Além, né, desse planejamento todo, na hora que há a fecundação lá do óvulo pelo espermatozoide, que começa a ser feita a ligação do espírito a esse embrião que está começando a ser formado ali, esse espírito ele leva consigo uma história de muitas vidas materiais, de muitas outras encarnações. Então ele leva todo o conhecimento que já faz parte da essência dele, e leva todos os traumas, todos os rancores, enfim, tudo o que ele quer levar, que está vivendo e fervendo dentro dele, que faz parte dele. E muitas vezes, sentimentos de culpa muito grandes, situações muito ruins que esse espírito foi causador em encarnações passadas, né? E aí, todas essas coisas que ele leva vão fazendo pequenas modificações genéticas durante a gestação, durante os 9 meses de gestação. Um exemplo que é bastante característico, que a gente vê que a pessoa que está ali encarnada, de alguma forma alterou esse planejamento que estava feito, porque ela adicionou outras coisas que não estavam, né, no planejamento. A gente vê, por exemplo, teve o caso de Champollion. Champollion foi um grande linguista que ele conseguiu traduzir lá em 1700 e alguma coisa, uma pedra esculpida que foi achada pelo exército de Napoleão quando estiveram lá no Egito, né? E eles trouxeram essa pedra, e nessa pedra tinha um texto em 3 línguas, um egípcio arcaico, um egípcio dos hieroglifos e grego. Então, conhecendo o grego antigo, eles conseguiram identificar o que cada hieroglifo representava e o que aquele egípcio antigo queria efetivamente dizer. E a partir dali, diversos outros documentos, né, da história egípcia puderam ser traduzidos. Champollion, ele nasceu de pai e mãe arianos, moravam na França, mas eles eram lá do norte da Europa, louros de olhos azuis. Champollion nasceu com a pele morena, feições orientais, né, olhos pretos. E por quê? Porque numa encarnação, há muitos anos atrás, ele tinha sido um escriba egípcio. E aquela experiência para ele foi tão marcante que ele trazia dentro dele aquilo muito vivo. Por que uma criança de 3 anos senta no piano e sai tocando? Porque em alguma encarnação anterior, aquilo foi muito presente na vida dele. Ele amava aquilo com uma tal intensidade que quando ele vem para uma nova encarnação, ele traz isso. E isso vai, de certa forma, moldar o seu corpo físico. Champollion chegou a esse extremo, né, de mudar o biotipo dele completamente de um ariano para um egípcio. Se olhava para ele, feições orientais, nariz, a boca, a cor da pele, cabelo preto, olhos pretos, completamente diferente do que os pais eram. Ele, com 5 anos de idade, ele falava 4 línguas mortas, o grego, o egípcio, mas não sei o que lá. E foi ele que foi lá traduzir a pedra Roseta, porque uma vez os pais passando lá, acho que no museu alguma coisa, ele viu, o que é isso? Essa é uma pedra que foi encontrada no Egito. O moleque tinha 10 anos, sei lá, 8 anos.
lá no Egito, e está aí. E aí fala, e o que está escrito? Fala, ninguém conseguiu decifrar. Aí ele falou, pois é, quando eu crescer, eu vou traduzir. E traduziu. Isso está na história de Champollion. Então, ele criou mudanças genéticas a partir do que ele era, espírito, né? Alterando aquela genética que foi preparada para o planejamento. Isso acontece para o lado positivo, que foi o que aconteceu com Champollion, mas também para o lado negativo. Porque se você desencarna com uma culpa gigante, ou você desencarna porque fez alguma coisa muito horrível, né? Quando você volta para a encarnação, né? Você vai trazer mutações muitas vezes que podem ser explicadas como, por exemplo, o que acontece com o cérebro de um psicopata. O psicopata ele tem alterações físicas no cérebro, de má formação. E por que isso? Porque o planejamento que foi feito para ele considerou aquelas deformações para que ele se transformasse num psicopata? Não. Porque nada da criação de Deus é para o mal. Essas modificações são causadas pelo próprio espírito reencarnante. Né? E aí, você pensa, mas o cara encarnou como um psicopata e deixaram? Deixaram. Livre-arbítrio. E aí tem a história de um camarada que foi preso em flagrante, assassinando lá uma pessoa, e era um serial killer, né? Tinha já várias mortes causadas por ele. E aí no dia do julgamento, né, o advogado de defesa usou a psicopatia, o diagnóstico comprovado da psicopatia, para dizer que ele não tinha entendimento do que estava fazendo por conta do problema que ele tinha no cérebro. E aí o promotor público, né, chegou para todos, né, ali no discurso final dele, né, e falou que não, ele matou aquelas pessoas não é porque ele é psicopata, ele matou aquelas pessoas porque ele quer matar aquelas pessoas, porque a mesma má formação que ele tem no cérebro, que causa a psicopatia, eu também tenho. E apesar de não sentir empatia por ninguém, de não sentir amor por ninguém, né? De não ter vontade de ter respeito por ninguém, eu sei que isso é errado. E porque eu sei que isso é errado, eu não faço. Qual é o benefício que eu tenho? Nenhum. Mas eu decidi não fazer. E essa decisão ele poderia ter tomado e não tomou. Para ele é mais fácil auferir vantagens, para ele é mais fácil machucar as pessoas, porque ele quer. Ele não sente prazer nenhum em fazer isso. Ele simplesmente faz, porque ele escolheu fazer. E aí o promotor, se declarando psicopata, né, e não fazendo nada daquilo, conseguiu a condenação do cara, lá em último, né, a pena máxima para o cara. Então, a formação genética, ela traz as particularidades de cada espírito, o que cada espírito precisa vivenciar, o que cada espírito traz para ser resgatado, no planejamento, na genética do pai e da mãe, por isso aquele pai e aquela mãe foram escolhidos, né, para que essa genética junta, essa química junta, né, pudesse funcionar, e considerando essas modificações. Tem um livro de André Luiz que fala da encarnação de Sigismundo. Sigismundo era um camarada que ele seduziu a mulher de um amigo, né, e aí durante o processo matou o amigo, né, e aí ficou com a esposa do cara lá e tal. Aí depois desencarnaram todos, né, aí esse cara, o marido, retornou, reencarnou, a mulher
reencarnou e se reencontraram de novo como marido e mulher, né? E Segismundo vem como filho deles. E o resultado disso? O espírito do pai, quando sentiu a proximidade do espírito de Segismundo, né, começou a ter problemas emocionais seríssimos. E ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Né? Por que ele sentia aquilo? Um medo incontrolável, uma coisa danada que eles estavam. E a espiritualidade, no livro, conta todo o trabalho que a espiritualidade estava tendo para conseguir ajustar aquela encarnação que precisava acontecer, para que Sigismundo pudesse ser perdoado pelo crime que tinha cometido, e para que eles pudessem então se ajustar. No final a coisa acontece, Sigismundo consegue encarnar, mas correu o risco de aborto, correu um monte de risco, mutações genéticas causadas pelo medo do pai, que alterou a genética dele do que ele estava oferecendo para o embrião. Quando houve a fecundação, a genética ali já estava toda alterada. E aí foi compensada a genética do Segismundo pelo plano espiritual para que aquilo ali tivesse chance de dar certo. Esse trabalho é feito particularmente para cada um de nós. Alguns casos mais graves, outros casos mais corriqueiros, mais fáceis. Mas todos nós temos essa coisa. Porque o que vai modelar o embrião e depois o corpo físico é o perispírito que foi projetado. Esse perispírito foi modificado pela vontade do espírito, muitas vezes inconscientemente, né? E a gente vê às vezes pessoas que nascem num sexo e não se identificam dentro daquele sexo, né? Mulheres que não se identificam com o corpo feminino, homens que não se identificam com o corpo masculino. E aí você pega algumas dessas mulheres, elas nascem com feições masculinas. Você pega homens que nascem com feições femininas. Por quê? Porque aquilo é tão presente no espírito que quando durante a gestação está acontecendo, começa a acontecer modificações genéticas que vão modelando aquele corpo, aquele perispírito, vão remodelando e ajustando. Isso é programado? Não. É um efeito colateral da reencarnação, que a espiritualidade vai ali compensando. Então, dentro desse planejamento, muitas ferramentas são adicionadas. Eu já contei aqui o caso da criança, que a mãe chega para o Chico: meu filho tem 4 anos, nasceu sem os braços, nasceu mudo, surdo e cego, né? E agora está desenvolvendo uma doença circulatória e os médicos disseram que vão ter que cortar as pernas. Vai sobrar um toquinho, um corpo com a cabeça. Mudo, surdo, como é que ele interage com o mundo? Para que essa encarnação? E a coisa tem uma lógica, porque quando aquela criança sentir fome, a mãe vai e alimenta, e ele vai sentir o bem-estar do alimento. Ela está com frio, a mãe agasalha, e ela vai sentir o calor do agasalho. Vai lá dar banho para deixar ele cheirosinho, para deixar ele confortável, vai amá-lo, vai acarinhá-lo. Esses sentimentos que essa criança começa a desenvolver, começa a aprender a desenvolver através desse sensorial da pele, é que muitas vezes é o remédio que aquele espírito precisa para depois, numa outra encarnação, com um corpo normal, ele poder se estabelecer. Então, a falta dos braços, a falta da visão, da audição, da fala, foram impostos pelo planejamento? Não, às vezes são deformações do perispírito anterior, por uma morte violenta. O cara se matou embaixo de um trem, o cara se matou pulando de não sei o que lá. Essa criança em particular, segundo Emmanuel, nas 4 últimas encarnações, ele teria se suicidado. E se ele tivesse as pernas, ia se suicidar de novo. Sem as pernas ele não consegue se movimentar.
Então ele não vai conseguir tirar a própria vida nessa encarnação. E no caso quando tem essas situações, também de fato que a família, a mãe e o pai não precisa passar por isso, porque também a gente precisa aprender e tem a ligação do espírito que está renascendo com a família e tem isso. Eu não lembro qual foi o livro, acho que foi um dos livros do André Luiz, acho que foi o do Aulus, que é um dos instrutores do André Luiz, que uma mãe de uma criança que tinha um atraso mental importante e já era adulta, essa criança já era adulta, né, já tinha, sei lá, 18 anos, 20 anos, e a mãe sofria muito com aquela situação, porque não tinha como controlar um galalau, né, forte, adulto, mas com a mente de uma criança muito pequena, e ela sofria muito com isso. Então ela foi procurar num centro, né, conversando lá com os mentores do centro, o porquê disso. E aí foi revelado para ela, porque para ela foi importante essa revelação. Ele tem essa deficiência porque ele cometeu o suicídio na encarnação anterior. E ele precisa desse resgate para que seu perispírito se recomponha. E esse perispírito se recompondo, então, permita ele numa próxima encarnação ter uma condição normal, né? E você que o recebeu como mãe, né, na encarnação passada, foi uma das responsáveis pelo suicídio. Por isso hoje, a forma de você resgatar isso é amando essa criança que lhe foi oferecida em confiança. Então, os grupos familiares não são as pessoas que mais se amam. Os grupos familiares são aqueles necessários para que juntos possam se resgatar o que precisam resgatar, né? Existe aquela crença da lei de Talião, você matou alguém, né, assassinado, então você vai morrer assassinado na próxima encarnação. Não é assim, não é olho por olho, dente por dente. Não lembro quem foi que falou que se fosse a lei fosse olho por olho, dente por dente, né, o mundo ia ser habitado por cegos e banguelas, né, porque tudo ia se ajustar dessa forma. E não é assim. Se você cometeu um assassinato, foi por alguma razão. O que te levou àquele assassinato? Porque você era um psicopata? Porque o cara ofendeu e você perdeu a cabeça? Qual foi o motivo, né, que te levou? Egoísmo? Falta de amor? Então, o teu problema não é ter matado. O teu problema é aprender a amar. O teu problema é vencer o egoísmo. Então, quando você reencarna, você vai reencarnar para tentar aprender os valores que te faltam. Quando eu falo para vocês que a mediunidade é uma ferramenta reencarnatória, é porque, através da mediunidade, lidando com as pessoas que aqui vêm, né, seja em consulta, seja ali conversando com a pessoa ali na recepção, a gente entendendo o que aquela pessoa veio buscar ali na casa, a gente começa a ver as escolhas que as pessoas fazem. E muitas vezes você vai se identificar com aquelas escolhas. Cara, eu já fiz isso, eu já pensei isso, eu estou pensando isso, estou vivendo isso. E aí você tem ali a possibilidade de medir a consequência daquilo. E aí você faz se você quiser, você está vendo que está dando errado. E aí você vai insistir naquilo, você vai buscar um outro caminho. Escolha tua. A mediunidade, ela vem principalmente, e aí voltando ao que o Samoraê falou, ela vem para te ajudar a desenvolver a humildade. Porque só desenvolvendo a humildade é que você vai conseguir praticar a caridade verdadeira. E praticando a caridade verdadeira, você vai aprender a desenvolver o amor incondicional. Então, nós médiuns somos carentes de humildade, somos carentes da compreensão do que é a verdadeira caridade e somos carentes do verdadeiro amor. Quando chegar em casa, pergunta para você mesmo, faz aquele exame de consciência.
né? Como é que eu ajo com as outras pessoas? E você vai ver que você está devendo nesses 3 aspectos. Ah, mas eu estou toda semana lá no centro. Você está toda semana lá no centro para se dar bem, para que a tua vida ande, para que as coisas se resolvam. Você não está aqui para melhorar espiritualmente. Você está aqui para resolver as questões materiais. É o que a maior parte faz. Né? Ah, estou com um problema, vai para o centro, aí a coisa melhora, aí por gratidão entra no centro. Mas quando aperta de novo, né, a mentalidade ainda é a mesma, não houve renovação. E o que a espiritualidade nos convida é entender que a mediunidade é uma ferramenta reencarnatória para nos ajudar a adquirir os valores que nós ainda não conseguimos adquirir. Resgatar aquela bondade que nós perdemos pela forma como nós fomos educados. Aquilo que a gente falou quando eu falei da humildade, né? Que eles pegaram as crianças para fazer aquela pesquisa sobre a bondade e chegaram à conclusão de que aquilo é natural nosso e que a gente perde, então tem que reaprender. Mas a gente tem aquilo inato dentro de nós. Tá? Então, esses vídeos que eu passei para vocês, que estão lá no grupo de estudos, eles têm esse objetivo. Ali tem um vídeo, Bárbara, não sei das quantas, eu acho, que é lá da Comunhão Espírita de Brasília, que é um vídeo com a linguagem bem tranquilinha, bem fácil de entender, e ela vai bem objetivo. Tem a do Décio, que entra lá na parte da epigenética, né? E é interessantíssimo o que ele fala, né? Não que a gente vá aprender a neurociência, mas ele cita situações, por exemplo, de gêmeos idênticos, tem a mesma genética, o que o pai e a mãe deram para um, o pai e a mãe deram para o outro, e são personalidades completamente diferentes. Por quê? Porque a contribuição que aqueles espíritos reencarnaram são particulares de cada um, e o DNA que foi traçado para cada um vem com características individuais para cada um. Então um é alegre, outro é tímido, né? Um é nervoso, outro é relax, né? Paz e amor, né? Então são espíritos completamente diferentes, mas têm a mesma genética de pai e mãe. E é isso que faz a ciência material pirar, né? Por que são assim, né? E aí tem lá das etiquetinhas, que é como se fossem apps de celular, que a gente nasce com isso dentro do nosso DNA, né? Quando a gente compra um celular, tem aqueles apps importantes que já vêm ativos e um monte de outros que você pode instalar e ativar, né? O nosso DNA vem com um monte de app desativado, que em determinadas situações podem ser ativados, né? O que causa o câncer, o que causa a cirrose, o que causa não sei o que lá, que vão ser ativados ou não, dependendo do estilo de vida que a gente levar, né? Se você aprende o que você veio aprender, sem precisar que esses apps sejam ativados, ótimo para você, né? Se não, esses apps serão ativados para forçarem experiências na sua vida que vão te levar na direção daquele aprendizado. Se ainda assim você não aprender, tem a próxima encarnação, fica tranquilo, né? Quantas forem necessárias, né? Mas a gente não está doente porque Deus nos castigou, a gente está doente porque nós causamos a doença em nós. E assim como causamos a doença, nós podemos nos curar, se houver tempo, fisicamente, se não espiritualmente, para que na próxima encarnação a gente não venha devendo. Tá, então eu não vou me aprofundar mais na questão da reencarnação, porque a gente tem que falar da religião e religiosidade. Assistam esses vídeos, assistam aqueles áudios, outros vídeos, tudo isso, aqueles 4 áudios que estão lá, mais esse áudio que eu vou colocar, mais aquele monte de palestras que eu coloquei, tem esse objetivo, dar para vocês elementos para que vocês com isso possam pensar o que eu quero fazer da minha vida,
o que eu quero fazer com a minha mediunidade. É só isso que eu estou pedindo a vocês. Se vocês vão lá ouvir, não vão ouvir, é a escolha de vocês. Eu não posso entrar na cabeça de vocês e obrigar vocês, porque eu já fui obrigado a estudar e não gostava, né? Quanto mais me obrigava, menos eu aprendi. Até o dia que eu despertei. Vamos falar de religião. Religião é um conjunto pelos aspectos materiais, templos, hierarquias e rituais. E pelo lado espiritual, vamos dizer assim, da coisa, um conjunto de crenças e diretrizes. O que a religião se propõe, né? Por que existem as religiões? Porque em determinado momento das nossas vidas materiais, lá no nosso primitivismo, nós tivemos medo. Tivemos medo das tempestades, tivemos medo do vulcão, do maremoto, do terremoto, né? E esse medo, em que nós não conseguimos fazer nada para combater essas hecatombes que acontecem na vida, forçaram aqueles nativos, aqueles primitivos, a acreditarem na existência de divindades poderosas. E que se eu agradar essas divindades poderosas, eles vão me deixar viver aqui tranquilinho. Então eu não vou ter seca, eu não vou ter chuva em excesso, eu não vou ter terremoto. Por quê? Porque eu estou lá fazendo um sacrifício humano, estou lá entregando frutas e velas e não sei o que lá, e incensos, mirras, mas não sei o que lá. Então a religião, ela começou dessa forma, como uma forma de aplacar o nosso medo, né? Só que tudo vai evoluindo e chegou num momento em que a religião começa a trazer direções para que você possa se enquadrar dentro de uma sociedade. Conforme a sociedade vai evoluindo, as religiões vão trazendo novos direcionamentos, novas questões que vão te ajudar a entender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que eu posso, o que eu não posso, né? E aí confrontar isso com o que eu desejo, com o que eu não desejo, com o que eu quero e o que eu não quero, né? E ver, eu quero, posso, mas não devo, né? Não quero, posso e devo, né? Ou então não devo, quero e posso, né? Você vai jogar com isso e aí as questões éticas vão surgindo. E dentro da religião, elas vão te dando uma diretriz. Uma fala do pecado, uma fala de céu e inferno, outra fala de transformação. Tem vários tipos de religião, porque nós somos diversos. Temos diversas necessidades diferentes, tá? Então a religião é uma forma de nós, de uma maneira coletiva, experimentarmos aquilo que para nós é particular, tá? A religiosidade, por sua vez, é uma experiência individual. É a forma como eu me relaciono com aquela religião com que eu me identifico. No nosso caso, nós estamos no centro de Umbanda. Aqui se cultua Umbanda. Cada casa tem a sua Umbanda, é diferente do catolicismo, diferente das religiões do livro, como eles falam, né, que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, né, que são as religiões do livro, que todas, né, em qualquer lugar que você vá, o culto vai ser aquele, basicamente. Cada casa de Umbanda é uma casa de Umbanda. Então você vai em uma, você gosta porque tem tambor, você vai no outro, você gosta porque tem consulta, você vai no outro, você gosta porque tem corrente na mesa, e aí você vai pensar, eu sou umbandista, vou ficar nessa casa porque aqui eu me afinizei mais. Show! No que você fez uma escolha de uma religião, tá? Você excluiu o resto. Você não pode ser, que é o que mais se faz, né? A religião à la carte,
né, que de segunda a quinta tu é católico, sexta, né, tu é um umbandista, sábado e domingo ateu, né? Aí chega segunda-feira, vai lá, pega a hóstia lá na igreja e tudo bem. Esquece. Você está sendo hipócrita com você mesmo, né? Escolheu uma religião, esquece o resto. E estuda a sua religião. O que é a Umbanda? A nossa Umbanda, que a gente pratica aqui na casa, prega. Ponto 1, simplicidade. Ponto 2, franqueza e honestidade. Ponto 3, serviço. E é isso que a gente prega. O que a gente tem que desenvolver em nós é isso. Eu tenho que gostar de estar aqui, querer estar aqui, fazer o meu melhor quando eu estiver aqui e entender o que eu estou fazendo aqui. Aí eu pergunto, vocês são umbandistas ou são médiuns trabalhando numa casa de umbanda? Por que você está trabalhando aqui? Né? Porque você quer se dedicar ao serviço? Porque você entende que através do serviço você está crescendo, amadurecendo, se melhorando, compreendendo melhor o que está acontecendo na sua vida, e com isso você vai ter mais elementos para poder resolver as situações da sua vida? Ou você veio aqui porque você recebe o caboclo, recebe o preto velho, recebe o Exu, e eles vão resolver a tua vida? Se é isso, como o samurai fala, está perdendo tempo. Os guias vêm através de vocês, atendem as outras pessoas, resolvem muitas vezes as situações na vida das outras pessoas e vocês ficam para trás. Por quê? Porque não são umbandistas. Eu não estou dizendo que todos vocês aqui não são umbandistas. Eu estou dizendo que alguns aqui não são umbandistas. E que aí cabe cada um de vocês chegar na casa de vocês e perguntar, eu sou umbandista? Por que eu estou ali na casa? E se fossem católicos? Eu sou católico, por que eu sou católico? Porque os santos fazem milagre, e eu vou ali por causa dos milagres? Porque quando tem doença na família, o nego faz aquelas promessas, vai daqui a Aparecida a pé, de joelho, sobe a escadaria da Penha de joelho, por quê? Porque quer o milagre. É católico? Não, é desesperado. No desespero o cara faz. Às vezes dá certo, porque teve um merecimento, porque houve algum aprendizado ali que aquele espírito precisava. Humberto de Campos conta a história, quando ele estava... Já contei isso aqui, vou contar de novo. Tinha desencarnado há pouco tempo, estava lá nos grupos espirituais, lá aprendendo o trabalho. E durante a Segunda Guerra Mundial ia ter um bombardeio em Londres, Muitas pessoas iriam desencarnar naquele evento, daquele bombardeio. Então estavam preparando uma caravana de espíritos para ir em socorro daqueles que iriam desencarnar naquela situação de violência. E aí ele percebeu que tinha um grupo de judeus, rabinos e não sei o que lá, um grupo de padres, freiras, um grupo de islâmicos, e de outras religiões, hinduístas, não sei o que lá. Aí ele foi para o chefe da caravana, curioso. Por que isso? É porque as pessoas que vão desencarnar são de todas as religiões. Então, quando eles forem recepcionados, se forem recepcionados por alguém com quem ele se identifica, vai ser muito mais fácil socorrê-los. Então, o católico vai ser resgatado por um padre ou uma freira, o judeu por um rabino ou por um outro judeu, o muçulmano por um islâmico, e vai por aí afora. Eu falo, legal, bastante interessante. E nós espíritas? Nós vamos socorrer os espíritas? Não, vocês vão socorrer os ateus, porque vocês têm mais facilidade de falar com os ateus. Porque o espiritismo não é considerado uma religião, uma filosofia. Então, mais facilmente eles seriam aceitos pelos ateus. Então, as diversas religiões, elas têm o objetivo de nos dar uma direção.
O que essa casa tenta fazer é lhes dar uma direção, para que vocês, entendendo isso, possam produzir um trabalho mediúnico legal, para que vocês possam se resolver melhor, para que a vida de relação de vocês com o mundo material seja melhor. Ah, vai ser mais tranquila, com mais dinheiro? Bom, talvez não. Eu não sei o que vocês vieram espiar aqui. De repente vocês têm que passar por situações de pobreza, porque na outra encarnação vocês esbanjaram, né? Então, os valores que nós precisamos adquirir mais facilmente, nós vamos adquirir com o trabalho mediúnico, tá? E qualquer coisa que a gente queira com a mediunidade diferente disso, a gente perde nosso tempo, tá? Então, religião, a nossa é Umbanda, então honre a sua religião, compreenda o que é a sua religião, não o ritual, porque cada casa tem um, né? A Cristina veio conversar comigo com algumas dúvidas com relação a isso, né? O que é o orixá, né? Algumas pessoas não compreendem o que é o orixá. Se você pegar o livro lá do Leal de Souza, ele descreve o que são os orixás dentro da linha dos 7 encruzilhadas, é uma coisa, na Tenda Mirim é outra, na Umbanda Sagrada é outra, nas religiões mais ligadas ao africanismo é outra completamente diferente. Qual que está certa? Todas estão certas. Os espíritos de forma nenhuma estão preocupados com a nossa religião, eles estão preocupados com a nossa transformação, seja em que religião for. Então, eu dou maior força. Quer ler sobre orixás? Leia. Leia o Leal de Souza, leia lá a história da Tenda Mirim, leia lá Umbanda Sagrada, Umbanda Esotérica, Umbanda não sei o que lá, para cada uma, né, tem uma forma de ver os orixás, né? Por quê? Porque isso é conhecimento. É um conhecimento que você vai adquirindo e com que você vai se identificando ou não. Para nós aqui, o que interessa a saber dos orixás? Que a gente faz o sincretismo com o Santo Católico. Que os orixás, para nós, são espíritos muito evoluídos, mas que em algum momento, ou nesse planeta, ou em planetas anteriores, provavelmente, já foram igual a nós. Só que eles evoluíram. E hoje estão na condição de orixá. Ah, por que você fala isso, né? Porque para o africanismo, o orixá é uma energia da natureza, né? Eles personificam na forma da figura do Exu, do Xangô, não sei o que lá, que o Xangô roubou a mulher de Ogum, não sei o que, né, dessas coisas, porque eles precisam aproximar aquilo, né, do que é conhecido por nós. Então nós vamos dando características humanas aos orixás para que a gente consiga compreender o que são os orixás. Mas para o africanismo, o orixá é uma força da natureza. Uma força da natureza no planeta Terra. Quantos planetas tem no nosso sistema solar? Quantos orixás terão nos outros planetas? Então, eu acredito, e é o que a doutrina espírita nos ensina, né? Jesus foi um espírito que já foi como nós, né? Quando ele já veio reencarnar na Terra, ele teve 4.000 anos, se não me engano, que eles falam, de preparação para rebaixar a energia dele para conseguir reencarnar. Senão, na hora que ele reencarnasse, o corpo físico... né? Então ele tinha que ir diminuindo a vibratória dele para poder reencarnar no meio de nós. Mas ele já foi, em algum momento na vida dele, como nós. Sabe lá quantos milhares de anos ele já vem reencarnando, até que chegou a essa condição de um espírito iluminado. O que são os orixás? Espíritos iluminados. Estariam abaixo na hierarquia de Jesus, porque
Jesus é o governador do nosso planeta, mas também apita em outros lugares, né? Acima de Jesus tem outros, né? E acima de todos, Deus, né? Então, o que é o orixá? É um espírito que já se libertou de todas as necessidades materiais. Então ele não se aborrece com você, ele não fica zangado se você considera Ogum teu pai de cabeça e na verdade é Xangô. Xangô não vai ficar chateado com você, né? Não vai pegar a machadinha dele e cortar a tua cabeça, né? Porque eles são evoluídos, né? O que eles querem, e é a função deles, trabalhar pela nossa melhoria, da mesma forma que trabalharam pela deles, né? Então, estude tudo que você quiser sobre Umbanda, estude tudo que você quiser sobre todas as religiões, mas veja que o que importa para nós é o que nós usamos no nosso trabalho dentro do centro. O que importa para nós é o que nós vamos usar para nos melhorar como pessoas. Nossa casa tem essa direção. Algumas pessoas se adaptam, compreendem e seguem. Outras não se adaptam. Existem religiões, tem um sapato para cada pé doente, cara. Aqui é sapato, né, para os nossos pés doentes. Mas tem outros que precisaram procurar outros caminhos. E vão continuar chegando, vão continuar saindo, como sempre foi. Como é em qualquer religião. O Haroldo fala numa desses vídeos, que ele estava tomando café lá, com o cara lá, com o mineirinho, né? Ele fala que existe uma frase que a maior parte das religiões não consegue compreender o nexo, o sentido. Que é o cara falar, eu sou um católico não praticante. Então tu não é católico, pô. O que é um católico não praticante? É um preguiçoso que bota o título de católico para dizer que tem uma religião. Não faz o menor sentido isso para a vida das pessoas que são católicas de verdade. Não falo das beatas, eu falo que realmente acreditam no catolicismo. Meu tio era uma pessoa que foi ateu a vida inteira, de uma família católica, mas ele foi ateu a vida inteira. No final da vida, em determinado momento, começou a ter problemas de doença, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Se encontrou dentro da religião católica. Ele era católico. Ele acreditava no que se falava dentro da religião católica. E todo domingo ele estava na missa. Por quê? Porque ele acreditava. Então ele era católico, excluiu o resto todo e ficou com aquilo. Se é umbandista, então exclui o resto todo e fica com aquilo. E respeita aquilo. Ser umbandista não precisa estar de roupa branca dentro do terreiro. Ser umbandista significa que você vai no terreiro e vai ficar sentado na assistência feliz, porque você está dentro do terreiro. Por quê? Porque você é umbandista. Vai chegar aqui para tomar um passe, para consulta, o que você quer? Um abraço. Porque eu estou acolhido pela minha religião. Aqui eu tenho tudo o que eu preciso. Não preciso que resolvam minha vida, eu preciso disso, para estar forte, para eu resolver a minha vida. Tudo isso que a gente falou de mediunidade, nesses áudios anteriores, não se aplicam só para os umbandistas, se aplicam para qualquer médium. Médium católico, médium judaico, médium ateu, qualquer pessoa que tenha mediunidade. Por quê? Porque a ciência espírita não fala da religião espírita, ele fala da vida do espírito. E nós somos espíritos, umbandistas ou não. Nós estamos numa condição material, reencarnados, nosso corpo físico vai morrer,
e nós, espíritos, vamos continuar para a eternidade. Né? Então, esse entendimento que nos desvincula dos valores materiais e muitas vezes da importância excessiva que a gente dá aos valores materiais, ao status material, né? A condição, porque eu sou fulano, porque eu sou a fulano, porque eu sou reconhecido, né? Eu saio na rua, o pessoal vem me pedir autógrafo porque eu sou um youtuber de sucesso, né? Que hoje tem essa coisa do famoso, né? Bom, o que eu queria falar então é isso. O resto estão lá os vídeos para que vocês possam lá pegar os elementos, saber de onde eu tirei isso tudo, né? Para que vocês possam desenvolver isso para vocês mesmos. É o trabalho de vocês, é o dever de casa de vocês. Espero que seja bom, espero que ajude vocês a economizar tempo, né? Não precisar 40 anos para cair a ficha. E, enfim, na próxima semana a gente vai fazer o ritual das guias de Oxalá, né? Então a gente não vai ter estudo depois na segunda parte, a gente vai ter só o ritual das guias de Oxalá e depois a outra é Exu. Então a gente também não vai ter estudo na segunda parte, tá? Aí, Alessandra, avisa o Vinícius, por favor, que a partir de abril, né, todas as segundas partes que não tiverem nenhum ritual, alguma coisa assim, que ele volta com os estudos dele, tá certo? Depois eu vou até trocar uma ideia com ele para focar em algumas determinadas questões, mas depois eu converso com ele, tá certo?